Olá, galerinha do terceiro ano, olha eu aqui de novo, esse é o vídeo de número 2 sobre a química orgânica. Deixa eu me botar grande aqui. Vamos estudar, já vimos a história da química orgânica, o que é a química orgânica, para que ela funciona, e agora nós vamos estudar a segunda parte dessa videoaula sobre química orgânica, tá certo? Estou colocando aqui para vocês, que são as características. Agora a gente vai estar começando a estudar as características dos átomos de carbono. Bora entender um pouquinho como que se constituem os átomos de carbono. Então vamos lá. Para a gente começar, vamos pegar 4 moléculazinhas aqui importantes que a gente vai estudar durante o ano. Primeiro, o hidrogênio. O hidrogênio, ele tem um elétron na camada de sua valência, ou seja, ele vai ter uma ligação covalente. A gente vai estar estudando muitas ligações covalentes, tá? Não vamos estudar muitas ligações iônicas, tá certo? E nem as ligações de metal, tá ok? Oxigênio. O oxigênio tem 2 elétrons na camada da sua valência, 2 ligações covalentes. O nitrogênio tem 3 elétrons na camada de valência, 3 ligações covalentes. E o carbono tem 4 elétrons na camada, ou seja, o carbono vai ter sempre 4 ligações, tá certo? O estudo dos carbonos com ligações a hidrogênio, os hidrocarbonetos e alguns a metais é a parte da química denominada química orgânica, tá certo? Vou pegar aqui do livro, né, essa imagem bem aí, passar o mouse, dá pra, aqui o mouse dá para passar. Vocês podem observar o seguinte, 4 ligações covalentes simples aqui, o carbono tem 4, né, na camada de elétron, né, então ele tem 4 ligações covalentes. Além disso, ele pode conter 2 ligações covalentes e uma dupla. Se vocês somarem, dá 4, né? Uma dupla, 2, 3, 4, certo? Pode ter uma ligação covalente simples e uma tripla. Olha lá, 3, 4. Ou ele pode ter 2 ligações duplas, tá certo? Essa característica dos átomos de carbono é uma das razões que lhe permitem formar longas cadeias, né? Podem ter longas ligações, sucessão de átomos ligados entre si. Aqui tem um exemplo aqui que é de como é feito o plástico, tá certo? De sacolas plásticas, que é um material chamado, ó, polietileno. A gente vai estudar ele, tá certo? Olha como é a ligação. Esses 3 pontinhos é porque ela é enorme. Quanto mais você adiciona esse átomo de carbono com hidrogênio nas ligações simples, maior vai ser o seu plástico, tá certo? Olha aqui outro exemplo também, que é a proteína uma proteína de carne, né, que é presente, que tem a presença dos átomos de nitrogênio. Olha como é também, tem os 3 pontinhos, então se você pegar uma molécula dessa, botar aqui do lado, ou botar aqui do lado, vai ficando maior e maior, maior a carne, tá certo? Essas são ligações, observem, ligações duplas com o oxigênio, que só tem 2, o hidrogênio só tem 1, o nitrogênio tem 3, o carbono tem 4, é o que eu acabei de mostrar, observe isso aí. Moléculas isômeras, o que são moléculas isômeras? Vamos pegar aqui o butano. O butano, por exemplo, olha a representação plana aqui do butano. Tem um carbono, 2, 3, 4 carbonos, tem 4 hidrogênios, 8, 10. Tá certo? Ele está aqui está a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição. O butano, ele é diferente do metilpropano. Tem outra temperatura de fusão, outra temperatura de ebulição, né? Só que eles têm uma coisa em comum. A fórmula molecular. Ambos têm 4 carbonos e ambos têm 10 hidrogênios. Então eles são chamados de isômeros. Isômeros são aquelas moléculas que têm a mesma fórmula molecular. Se eu tenho a mesma fórmula molecular, eu sou isômero. Outra informação aqui, ó, quanto maior o número de carbonos, maior será o número de hidrogênios. Isso também é um pouquinho óbvio, tá certo? A fórmula molecular, por exemplo, C20H42, apresenta aproximadamente 360 mil moléculas distintas. É muita coisa, galerinha, tá certo? Aqui tem um modelo de como você pode representar, tá certo? Uma molécula. Aqui é o butano de novo, é a mesma que estava aqui atrás, ó, 4 carbonos e os hidrogênios ligados a eles. Você pode preencher de modelo espaço preenchido, todo preenchido, de esferas e bastões, como vocês costumam ver em vídeos, na internet, né, como o pessoal representa. Tem outros jeitos também, que é a representação da fórmula estrutural estereoquímica ou espacial, que ele fica assim bem diferentinho. Mais para frente eu vou entrar nesse assunto de por que tem esse mais preenchido e por que tem esse assim mais cortadinho, né? Um é porque o átomo de carbono está cedendo uma ligação e o outro ele está recebendo. Isso aí eu explico depois, tá certo? Estrutura estereoquímica ou espacial. Vamos continuar entendendo ela aqui, ó. Por exemplo, temos aqui uma ligação tetraédrica.
Por que tetraédrica, por exemplo, aqui, ó? Porque tem 2 carbonos aqui, ó, de ligações simples e 2 aqui que ele está recebendo e ele está cedendo ao hidrogênio, tá certo? Isso aqui, por exemplo, é o metano. Existem também 2 ligações covalentes que você pode representar, que a gente até tinha visto aqui, ó, uma trigonal plana. Isso aqui é o metanal, por exemplo, que está com uma ligação de oxigênio. Você pode também representar a estereoquímica aqui com outro exemplo, com uma ligação simples e uma tripla, é uma chamada linear, tá certo? Então, tem várias representações aí que vocês podem estar fazendo. Vamos seguir, para o vídeo não ficar grande, e entender as últimas aqui. Que além dessa estereoquímica espacial, a gente pode representar de uma maneira mais fácil, né? Sem ter esse zigue-zague, que é de linha reta, que é a representação mais plana, a representação mais corretinha. Esse continua sendo o nosso querido butano, tá certo? Que tem os 4 carbonos e os 10 hidrogênios. Além de representar dessa forma aqui, você pode representar dessa forma aqui, que são estruturais parciais. Ao invés de eu ficar botando, ó, H para cima, H para baixo, H para cima, H para baixo, o que eu posso estar fazendo? Eu posso estar simplesmente colocando quantos estão ligados. Ó, esse carbono tem 1, 2, 3 hidrogênios ligados, H3C. Esse carbono tem 2 hidrogênios ligados, CH2. Eu não preciso ficar só repetindo. E ao invés de fazer esse zigue-zague igual está aqui, eu posso também deixar plano, fica mais bonitinho. Ou simplesmente deixar totalmente condensado e botar tudo junto, H3C, CH2, CH2, CH3. Pronto, tudo junto. Tem outra maneira também que é ainda mais simples. Sempre que for ligações de carbono e hidrogênio, cada pontinha vai ser um carbono. Aqui tem um carbono, aqui tem um carbono, aqui tem um carbono, aqui tem um carbono. Sempre que tem carbono e você não coloca uma ligação para outra coisa, vai ser hidrogênio. Então, se aqui tem um carbono, obrigatoriamente tem que ter 3 hidrogênios, porque ele só tem uma ligação carbono. Esse carbono tem 2 ligações, então vai ter 2 hidrogênios. Esse é a mesma coisa, 2 e esse 3. Dá para simplificar ainda mais, tá certo? Olha aqui como que você pode ir simplificando. Então, aqui ela na estereoquímica assim de zigue-zague. Aí você pode simplificar, ó, bota só os carbonos, cada pontinho é um carbono. Pronto, fez os risquinhos e agora só juntar. Esse é muito mais simplificado, tá certo? Então, galerinha, no próximo vídeo e no último vídeo... Ah, não! Vamos fazer esse agora? Vamos fazer esse agora. A gente faz o outro depois. Vamos terminar só falando das ligações de benzeno e o anel aromático, para a gente entender. Existem o chamado anel aromático, que ele é uma ligação só de carbonos completa. Ele é uma ligação totalmente fechada. Observa aqui, ó, como todos os carbonos estão ligados entre si. Alguns com ligações duplas, outros com ligações simples, tá certo? Só vai sobrar um para cada. Como só sobra um? Porque, ó, por exemplo, esse carbono tem 1, 2, 3, só sobra um, então hidrogênio. Esse carbono, 1, 2, 3, só sobra um, hidrogênio. Então são 6 hidrogênios e 6 carbonos. Aí a fórmula molecular C6H6. E ela é simétrica, de qualquer jeito ela é igual. Ao invés de representar desse jeito, você pode representar somente desse jeito aqui. Não sei se eu estou em cima da foto, mas tem aí no livro de vocês, na página 31 e 32, a maneira que você pode representar o chamado anel aromático. Ele vai ser muito importante para a gente. Está no livro de vocês aí na página 31 e 32, tá certo? Geralmente ele não tem esse tamanhozinho todo simétrico aqui, né? Geralmente ele é dessa maneira. As ligações duplas, né? A ligação dupla, ela tem um comprimento um pouquinho menor do que a ligação comum, tá certo? Então ela fica com esse tamanhozinho, mas a gente pode estruturalizar ela dessa maneirazinha. Agora sim, tá? No próximo vídeo a gente vai começar a classificar os átomos e entender da maneira como que a gente classifica eles. Até agora a gente só soube como desenha. Agora a gente vai entender como classifica. Tá certo, galerinha? Tá tudo ok? Então, continuem estudando aí, tá certo? Esse é o vídeo de número 2. Assistam de número 1, assistam de número 1, esse é o de número 2 e em breve o de número 3. Valeu, abraço!